Limitar-se a fazer aquilo que fomos chamados a fazer. Na semana passada, no devocional de vida diária, um dos textos que li foi Romanos 12, e um parágrafo chamou muito a minha atenção, me impactou realmente. Compartilhei em um dos grupos de colegas pastores, e um amigo reagiu dizendo: limitar-se a fazer aquilo que fomos chamados a fazer e não querer fazer tudo. Olha que interessante. E como isso é difícil para a maioria das pessoas com o chamado de liderança, inclusive para mim, eu tenho dificuldade já tive bem mais ultimamente, de alguns anos para cá, pelo acompanhamento que estou tendo, tenho aprendido que eu não posso fazer tudo, não devo fazer tudo, não consigo fazer tudo, não fui chamado para fazer tudo. Teve vezes no passado que preferi fazer sozinho a pedir ajuda. Parece que as pessoas não têm tempo para ajudar. Algumas pessoas simplesmente se negam. Mas pastor, eu tenho a minha casa para lavar, eu tenho tal coisa para fazer. Como se a gente não tivesse, como que só eles tivessem os seus afazeres. Ok? Né? Ainda mais em nossos dias em que recebemos enxurradas de informações em cada instante pelos aparelhos de celular atuais. Se a pessoa gostar de verificar novidades no Facebook, então, ou no YouTube, está lascada, como diz o gaúcho. Não vai ter tempo para nada. E o tempo voa, não volta. Creio que em partes por isso também se deve ao fato de que poucas pessoas têm acessado os conteúdos que tenho postado. As pessoas vivem sem tempo, e os vídeos que eu tenho feito são de no mínimo 12 minutos até 20 minutos, e as pessoas não têm 20 minutos para gastar aprendendo a como caminhar na sua vida de fé. Não tem tempo para isso, infelizmente. Os vídeos que posto, que são um por semana, para mim são conteúdo de discipulado. No texto até deixei grifado, porque realmente, para mim são conteúdo de discipulado. Fala através deles o que gostaria de falar pessoalmente, e por falta de tempo não consigo. Não consigo falar com cada um pessoalmente no dia a dia. E para minha tristeza, as pessoas não estão conseguindo separar tempo para ouvir, ler, refletir, fazer suas anotações e até me questionar pessoalmente o conteúdo. Eu lamento sobre isso, porque eu gostaria que as pessoas tivessem mais interesse de aprenderem, de serem discipuladas, não aceitarem tudo aquilo que ouvem, mas questionarem e terem o desejo de aprender sobre como caminhar nessa caminhada com Jesus. Gostaria muito de contribuir no crescimento e amadurecimento emocional e espiritual das pessoas. Eu patinei muito sobre isso no meu início de caminhada na fé, eu e Suzana, e gostaríamos de ajudar essas pessoas. Parece que as pessoas não têm dedicado tempo para isso, para a sua caminhada de discipulado com Jesus. Mas logo ali na frente elas estão chorando, estão implorando, estão querendo abrir casamentos, abrir relacionamentos, não estão querendo continuar, mas elas também não se esforçam para suprir as necessidades diárias ou semanais de uma caminhada em Cristo Jesus. Mas vamos em frente, não vamos ficar chorando as pitangas, outra expressão gaúcha. Em tudo há um propósito divino. O texto de hoje é bem desafiador e nos faz refletir em nosso chamado. Deus chama e capacita todos, cada um para algo específico. Ninguém sozinho deve fazer tudo. Isso seria desumano. Será que aceitamos nossa humanidade? Por muito tempo eu fiquei me questionando, Augusto, por que eu não tenho o dom da música, do canto, como outros colegas têm? Mas Deus não me deu esse dom, essa capacidade. E eu sou assim, então que benção que eu sou humano,
não consigo fazer tudo, tenho muitas limitações. Maravilha isso. Se você deseja nos ajudar e ajudar outras pessoas, marque seu gostei ou não gostei e compartilhe com seus conhecidos esse vídeo. Outras pessoas podem precisar desse conteúdo também, talvez até mais do que você. Talvez você já esteja bem resolvido sobre isso, mas outras pessoas podem ter dúvidas e talvez alguma das palavras, das expressões desse conteúdo pode ajudar alguém. Compartilhe, né? Cada um pode depois decidir o que vai fazer com esse vídeo. Vejamos o texto para hoje então. Se você prega, limite-se a pregar a mensagem de Deus. Se você ajuda, apenas ajude. Não tente assumir o comando. Se você ensina, apegue-se ao ensino. Se você tem a capacidade de encorajar, tome cuidado para não se tornar autoritário. Se você recebeu alguma posição de responsabilidade, não manipule. Se você foi chamado para ajudar gente em angústia, fique de olhos abertos e seja rápido em responder. Se você trabalha com os desamparados, não se permita ficar irritado ou deprimido por causa deles. Mantenha o sorriso. O texto está em Romanos 12, de 6 a 8, na tradução A Mensagem. Lembremos que Paulo está falando para uma comunidade cristã, pessoas convertidas, que já conheciam a mensagem ou a palavra de Deus, e que estava caminhando para o amadurecimento. E uma das formas de perceber se as pessoas estão amadurecendo é perceber se elas estão envolvidas em ajudar na comunidade, em assumir seu chamado, seu lugar no corpo de Cristo e também fora da igreja. Não podemos focar somente na igreja. Crente que só quer ficar sentado e exigindo dos outros não está ajudando e não entendeu o que é ser parte da videira de Deus. Está adormecido na fé, e é hora de acordar. Vamos fracionar o texto de hoje nas partes que o próprio texto nos indica. Se você prega, limite-se a pregar a mensagem de Deus. Algumas pessoas têm essa habilidade de pregar, falar, compartilhar a palavra de Deus. Tem facilidade em comunicar ao público. A exortação é que se limite a pregar a mensagem de Deus. Não confundir com outras ideologias, política partidária, futebol, filosofias humanas, nada disso. Quem prega deve se limitar à mensagem de Deus, porque é essa que liberta, é essa que salva, é essa que cura, é essa que nos anima, é a mensagem, a palavra de Deus. É a pessoa que precisa se limitar. Deus não vai fazer isso. Ele já nos aconselhou através de Paulo. E importante, falar a mensagem de Deus do que ele tem feito em sua vida, ou seja, viver em imitação de Cristo. Eu, Augusto, vou falar do que a palavra de Deus está falando na minha vida. Não vou ficar só exigindo das pessoas. Isso seria só teoria. Não. Eu preciso falar daquilo que Deus está fazendo comigo e através de mim. Próxima parte. Se você ajuda, apenas ajude. Não tente assumir o comando. A outra parte difícil para alguns. Ajudar pessoas é um dom. Alguns têm um desejo profundo em ajudar. Faça-o em resposta ao chamado do Senhor. Mas não assuma o comando. Não queira resolver tudo de seu jeito e no seu tempo. O comando pertence ao Senhor, como já vimos na vida de Jó. E temos 2 vídeos gravados, o vídeo 117 e o vídeo 118. Quem não observa esses cuidados, cedo ou tarde percebe que sua vida está sobrecarregada, sente-se esgotado, desanimado e a frustração dos resultados o encontrará. Lembre-se, ajude, mas não assuma o controle. Outra parte. Se você ensina, apegue-se ao ensino. Apegar-se ao ensino é outra forma de dizer, seja um bom mestre.
busque conhecer mais, não se acomode, cresça, amadureça, faça um bom uso ao dom que Deus lhe concedeu. Viva o que você tenta ensinar. Ensinar é um chamado importante e precisa ser levado a sério. As pessoas que têm esse chamado também têm facilidade na prática. Mas nem tudo é fácil. Fácil é falar. Agora, praticar às vezes é mais difícil. Viver o que ensinam e ensinar o que vivem. Esse é o ideal. Nós não podemos esconder os nossos erros, nossas fraquezas. Precisamos compartilhar. Isso é ser humano. É preciso apegar-se ou crescer e amadurecer. Ou seja, eu vou compartilhar aquilo que já mudou na minha vida. É uma forma de ensinar. Se você tem a capacidade de encorajar, tome cuidado para não se tornar autoritário. Animar e incentivar as pessoas é mais um dom, que precisa ser feito com zelo e cuidado. A pessoa não pode ser arrogante, achar que a sua maneira de ver a vida é a única certa e todos precisam concordar com ela. Não é assim. Você até pode estar certo no teu pensamento, mas a outra pessoa não é obrigada a viver do jeito que você está falando. Precisamos dar essa liberdade. Deus nos dá essa liberdade. Porque nós, como líderes, vamos oprimir, forçar os outros. Não é o caminho. Não podemos ser autoritários. Outra parte, se você recebeu alguma posição de responsabilidade, não manipule. Responsabilidade ou liderança. Manipular os outros, convencer as pessoas a aceitarem sua ideia, seu estilo de vida. Novamente, você recebeu um chamado para liderar ou uma função, cuide para não manipular, não usar os outros para conquistar seus ideais de vida. Cada um deve auxiliar com seu chamado para que o reino de Deus cresça e mais pessoas sejam amigas de Jesus. Lembremos que tudo o que nós precisamos, Deus nos dá no seu tempo, do seu jeito, mas nós precisamos confiar nele, não exigir das pessoas. Outra parte, se você foi chamado para ajudar gente em angústia, fique de olhos abertos e seja rápido em responder. Muitas catástrofes acontecem. Seguidamente está acontecendo. E vai continuar acontecendo. Desde acidentes de carro, acidentes domésticos, catástrofes à natureza das mais diversas, guerras, como estamos assistindo agora. Quem recebeu o chamado para ajudar as pessoas que passam por angústias precisam ser rápidas. Não há tempo a perder. Quem tem esse chamado lida com maestria nessas horas, sabe agir rápido. Se você trabalha com os desamparados, não se permita ficar irritado ou deprimido por causa deles. Mantenha o sorriso. Ansel Grum, teólogo alemão, católico, afirma que em algum lugar em nossa mente temos que nos proteger para não sermos afetados emocionalmente com aqueles que vamos ajudar. Cresce o número de desamparados, desabrigados no mundo todo. E Deus chama e capacita os seus para auxiliarmos. Mas lembremos, Ele está no comando. Nós só auxiliamos e precisamos fazer isso com um sorriso no rosto, no sentido de passar a tranquilidade de Deus aos desamparados. Em todos esses chamados, nós por nós mesmos não conseguiremos fazer da maneira correta. Nossa humanidade nos levará a pecar, que tanto pode ser não fazer nada ou achar que devo fazer tudo sozinho, do meu jeito. Mas, se buscarmos o relacionamento com Deus, conseguiremos. Se tivermos comunhão com outros irmãos na fé, vivermos em discipulado, em grupos de discipulado, vamos conversar sobre isso, vamos resolver juntos. Deus nos capacitará e poderemos o auxiliar
aproximando ou indicando o caminho de Deus para outras pessoas. A esse chamado, todos nós que já conhecemos e caminhamos com Jesus, devemos responder, cada um com sua facilidade, concedida pelo Espírito Santo, conforme sua sabedoria, propósito e graça. Percebam que boa parte desses chamados não são realizados durante um culto, mas no dia a dia, fora da igreja. É dentro e fora do ambiente cristão que Deus nos capacita e nos chama para agir. Cada um é chamado, não só o pastor e os líderes. Todos são chamados a auxiliar. Não se preocupe, Deus tem um chamado ou dom para cada pessoa. Ele vai o despertar para o auxiliar. Mas tenha uma vida de relacionamento e intimidade diários com Deus. Estejamos atentos ao seu agir e perceberemos quando será nosso momento de auxiliar. O pastor local e os líderes não podem fazer tudo sozinho. Isso é desumano. Bem por isso que Deus não chamou uma pessoa somente para fazer tudo. O próprio Jesus, que sabia fazer tudo, só fez o que seus discípulos não podiam fazer. Tenhamos ele como nosso modelo, também no chamado a servirmos a Deus. Precisamos ensinar, discipular as pessoas, a cada uma a assumir seu chamado no reino de Deus. As pessoas não nascem sabendo, elas precisam ser ensinadas. Cada pessoa deve limitar-se a fazer aquilo que somos chamados a fazer, não mais que isso. E não querer fazer tudo. Essa é uma das formas de perceber se as pessoas estão amadurecendo, inclusive. É perceber que elas estão envolvidas em ajudar na comunidade, em assumir seu chamado, seu lugar no corpo de Cristo, tanto na comunidade de fé, como na comunidade onde ele atua, na vizinhança, na cidade. Crente que só quer ficar sentado e exigindo dos outros, não está ajudando e não entendeu o que é ser parte da videira verdadeira, que é Deus. Está adormecido na fé. É hora de acordar. Jesus é a videira, Deus é agricultor. Lembro, João fala sobre isso, Evangelho de João 15. Nós não podemos ficar adormecidos uma vida toda. Precisamos acordar. Oração. Pai amado, nos ajuda a perceber qual é o nosso chamado. Que o fogo de Teu Santo Espírito arde em nosso interior e nos impulsione a te servirmos em amor e gratidão. Sabemos que Tu poderias fazer tudo sozinho, sem nossa ajuda. Contudo, honra-nos, convida-nos, chama-nos e capacita-nos para o auxiliarmos. Desejamos fazer isso em gratidão e com alegria no coração. Em Cristo Jesus, oramos agradecidos. Amém. Um discípulo pergunta ao seu discipulador: Jesus tem preferidos? Não, responde o seu discipulador, mas tem amigos íntimos. E os amigos íntimos de Jesus, eles colocam em prática seu chamado em amor e gratidão. Reflitam sobre isso. Que Deus os abençoe e os conduza pelo seu caminho eterno. Diga sim ao seu chamado, mas limite-se a fazer somente aquilo que você realmente foi chamado a fazer. Não queira fazer tudo. Reflita, medite e faça a sua parte. Amém.